Pessoal, nosso bloco agora ele vai girar em torno de um tema também muito importante, que são os sistemas regionais de proteção de direitos humanos. Eu quero que você perceba exatamente qual é o perfil da prova da OAB. Quando a gente fala sobre os sistemas regionais, a gente vai falar justamente sobre o sistema interamericano, africano e europeu. Porém, a gente vai perceber que o padrão OAB é justamente te inquirir ou então te fazer perguntas a respeito do sistema interamericano. Já apareceu o sistema europeu, mas a gente vai notar exatamente que o foco sempre é em sistema interamericano, justamente porque o Brasil está inserido dentro, dessa sistematização, dessa dinâmica de promoção e também de proteção dos direitos humanos. Então vejam só, olhem só. Primeiro enunciado. Na qualidade de advogado, você foi consultado por um grupo de imigrantes que, uma vez residindo no território nacional, mesmo que em situação irregular, passou a trabalhar em condições indignas, tendo vários dos direitos trabalhistas, expressamente reconhecidos aos trabalhadores em geral, desrespeitados. Sobre esse caso, assinale a afirmativa que apresenta uma orientação correta que você prestou. Gente, veja, aqui a gente tem um marcador de interdisciplinariedade com o direito do trabalho, tá? Direitos humanos, direito do trabalho e o próprio direito internacional. Olhem só o que a alternativa A nos traz. Em razão de o Estado brasileiro ainda não ter ratificado a Convenção Internacional sobre Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e dos membros de sua família e os membros de suas famílias, a situação não poderá ser submetida à apreciação dos órgãos integrantes do Sistema Regional Americano de Proteção dos Direitos Humanos. Pessoal, essa alternativa ela está incorreta justamente porque quando nós tratamos do acesso ao sistema, veja, não é necessário que haja a ratificação de todas as convenções específicas. Eu quero que você entenda o seguinte: o ponto principal aqui é justamente que haja condição para que o Estado parte desses instrumentos centrais, eles possam o quê? Eles possam, então, tê-lo ratificado e que possam dar abertura para sua entrada e provocação dentro do sistema interamericano. Dessa maneira, a condição de Estado parte dos instrumentos centrais, como a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, que é o Pacto de San José da Costa Rica, já é suficiente para esse acesso. Então, lembrem-se disso. E outra coisa, o acesso ele começa na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é um órgão quase judicial, ela tem a incumbência, ela tem a possibilidade de poder averiguar violações de direitos humanos em todos os estados pertencentes à OEA. Dessa maneira, a alternativa A está incorreta da maneira como o examinador nos colocou aqui. Alternativa B, pessoal, olhem só. Na condição de Estado-membro da Organização dos Estados Americanos, o Brasil tem o dever de respeitar e garantir os direitos dos trabalhadores migrantes indocumentados, independentemente da sua nacionalidade, em nome do direito à igualdade e não discriminação em relação aos trabalhadores nacionais. Pessoal, perfeitamente correto. É correto por quê? Porque as normas que nós temos vigentes no nosso ordenamento interno, como também as internacionais, vejam, elas vão apontar justamente que o Brasil tem, de forma mandamental, a obrigação de assegurar igualdade e tentar, exatamente de forma bastante consolidada, combater e proibir qualquer tipo de discriminação quando nós falamos de trabalhadores migrantes. E olha, isso deve acontecer independentemente deles estarem documentados ou não. A documentação aqui pouco importa. Dessa maneira, a alternativa que nós buscamos justamente é a alternativa B, é a alternativa correta. Mas vamos olhar as outras alternativas justamente para a gente perceber aqui o perfil da OAB. Alternativa C. Os trabalhadores, em referência, poderão levar o caso ao conhecimento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, muito embora não tenham assegurado a possibilidade de acesso ao Poder Judiciário Nacional diante do status irregular do seu ingresso e permanência no território brasileiro. Pessoal, está incorreto. Veja, é incorreto porque o acesso
ao nosso poder judiciário, né, ao judiciário brasileiro, ele jamais vai depender da situação migratória. Veja, qualquer pessoa que não seja nacional do nosso país, ela pode participar, ela pode demandar no Poder Judiciário. Inclusive um turista, um visitante, né, um migrante, qualquer estrangeiro que esteja aqui dentro do Brasil. Veja, aqui a gente está falando ainda sobre a busca de proteção judicial diante do quê? De uma violação de direitos trabalhistas que essa pessoa está passando aqui no Brasil. Dessa maneira, a alternativa C é uma alternativa incorreta. Pessoal, olhem só, alternativa D. Os trabalhadores em questão têm assegurado o acesso tanto ao Poder Judiciário local quanto aos órgãos integrantes do Sistema Regional Americano de Proteção dos Direitos Humanos, inclusive de forma simultânea, diante da inexistência de litispendência entre as instâncias nacional e internacional. Gente, também incorreto. Por quê? Porque não há litispendência formal. Veja, o sistema interamericano ele vai exigir, basicamente, que para que um nacional, uma ONG ou um grupo, né, um coletivo, denuncie o seu estado na própria comissão, é necessário que haja o esgotamento de todos os meios internos. Lembrem-se, o professor André de Carvalho Ramos ele tem uma teoria chamada teoria da dupla proteção do indivíduo, onde basicamente a gente vai perceber que o indivíduo ele é protegido primeiro nacionalmente e caso o Estado falhe, né, justamente na entrega da justiça, pode então este indivíduo fazer o quê? Buscar a jurisdição internacional para denunciar o seu Estado por atos praticados por particulares e denunciá-lo, ou seja, você denuncia o Estado por um ato praticado pelo particular, porque o Estado internamente não entregou justiça a você. Dessa maneira, a alternativa D também está incorreta, e a alternativa que nós buscávamos justamente é a alternativa B de bola. Pessoal, neste outro enunciado, a gente tem um novo tema dentro, né, obviamente, desse tema central que a gente está trabalhando nesse bloco. Olhem só o enunciado. Como advogado atuante na área dos direitos humanos, você foi convidado para participar de um evento na OAB sobre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Lembrando que o sistema ele é formado por dois órgãos de proteção e promoção de direitos humanos, que é a Comissão e a Corte Interamericana. Em meio ao debate, foi alegado que a Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o Pacto de San José da Costa Rica, não vincula juridicamente os estados que a ratificaram, mas apenas cria compromisso moral. Em relação a tal alegação, é fundamental invocar o conhecimento e importante caso Velázquez Rodrigues. Isso daqui é jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Essa decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos é especialmente relevante porque, olhem só, pessoal, como o examinador ele coloca, né, as alternativas em relação ao contexto desse enunciado. Alternativa A. Foi a primeira condenação do Brasil pela Corte Interamericana de Direitos Humanos e obrigou o Estado brasileiro a reconhecer suas omissões e indenizar familiares. Não, gente, não é Velázquez Rodrigues. Veja, a primeira condenação do Brasil é o caso Ximenes Lopes. É o caso do Damião Ximenes Lopes, que vai justamente tratar sobre saúde mental. Então, alternativa A, incorreta. Alternativa B. Afirmou que os Estados partes devem prevenir, investigar e punir toda violação dos direitos reconhecidos pela Convenção Americana, bem como procurar, ademais, o restabelecimento, se possível, do direito violado e, se for o caso, a reparação dos danos produzidos pela violação dos direitos humanos. Gente, perfeitamente correto. O caso Velázquez Rodrigues, ele justamente é uma sentença que vai reconhecer, né, o desaparecimento forçado como uma violação de direitos humanos, e essa violação múltipla, sistematizada, ela é conhecida como um crime permanente. E, além disso, também pode ser caracterizado como um crime contra a humanidade. E aí eu quero que vocês percebam que ali houve um reforço, uma consolidação, o fortalecimento do dever do Estado em prevenir, investigar e punir
todas as violações, bem como restabelecer o direito que foi violado e promover o quê? As indenizações cabíveis, que é o direito de reparação. Dessa maneira, a alternativa que a gente estava buscando justamente era a alternativa B de bola. Mas olhem só a alternativa C, o que ela diz. Admitiu que o Sistema Interamericano dos Direitos Humanos é formado por um conjunto de órgãos que estão vinculados à Secretaria-Geral da OEA e subordinados à Assembleia Geral desta organização. Gente, não. Veja, o sistema interamericano ele é autônomo, ele é independente. Por mais que ele esteja, né, no âmbito ali, né, na seara da própria OEA, são órgãos independentes. Então, a alternativa C é incorreta. Alternativa D. Estabeleceu o procedimento de eficácia das próprias decisões da Corte que, após serem prolatadas, deverão ser encaminhadas para os tribunais superiores dos Estados partes da Convenção Americana de Direitos Humanos, a fim de que sejam ratificadas por esses tribunais. Somente após essa confirmação é que as decisões se tornarão judicialmente vinculantes ou juridicamente vinculantes. Chamo tua atenção para esse tipo de expressão como somente, e essa alternativa é incorreta por quê? Porque as sentenças da corte, gente, elas são o quê? Definitivas e irrecorríveis, elas são inapeláveis, não tem como você apelar para alguém acima da corte, não existe. Outro ponto, ó, definitivas e juridicamente vinculantes. Elas não dependem de ratificação de tribunal nacional, ou seja, não é necessário, aqui, ó, em outras palavras, diz assim, ó, não é necessário a homologação da sentença estrangeira. Ou seja, se for uma sentença estrangeira dada por um tribunal, né, português, russo, espanhol, aí sim, essa sentença que foi proferida por esse juiz, ela precisa ser homologada no Brasil. Agora, uma decisão internacional, de um tribunal internacional, desde que o Brasil tenha ofertado a sua jurisdição, como foi na corte, não é necessário que haja pronunciamento de tribunal algum. Não é necessário homologação da sentença estrangeira. A aplicação é imediata, tá, da própria sentença. Dessa maneira, tá, a alternativa D também incorreta. Dessa forma, a gente buscava, então, como alternativa correta, a alternativa B de bola. Pessoal, outra questão que nós separamos aqui para vocês, justamente vai girar em torno, aqui, ó, dessa. Uma organização de direitos humanos afirma estar tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei propondo que o trabalhador tenha direito a férias, mas que seja possível que o empregador determine a não remuneração dessas férias. No mesmo projeto de lei fica estipulado que nos feriados nacionais não haverá remuneração. A organização procura você, como advogado, para redigir um parecer quanto a um eventual controle de convencionalidade. Ó, controle de convencionalidade é você utilizar um tratado internacional ratificado por um Estado como paradigma para as leis internas desse Estado. Caso esse projeto seja transformado em lei, assim, com base no protocolo adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais, Protocolo de São Salvador, assinale a opção que apresenta seu parecer sobre o fato apresentado. Gente, a alternativa A vai dizer o seguinte: o Brasil, embora tenha ratificado a Convenção Americana de Direitos Humanos, não é signatário do protocolo adicional, Protocolo de São Salvador. Portanto, independentemente do que se dispõe a esse protocolo, ele não configura uma base jurídica que permita fazer um controle de convencionalidade. Gente, está incorreto. Está incorreto porque o Brasil faz parte do protocolo. Inclusive, o protocolo ele faz parte da Carta Interamericana de Direitos Humanos, que reúne a Declaração Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José, que é a Convenção Americana, e o Protocolo Adicional. O Protocolo Adicional à Convenção Americana, que é conhecido como Protocolo de São Salvador, existe justamente porque ele vai trazer os direitos econômicos, sociais e culturais para nós, enquanto o Pacto de São José ele reúne direitos de primeira dimensão, que são os direitos civis e políticos. Então, a alternativa A é incorreta. Eu acredito que eu tenha colocado aqui para vocês, ó, justamente os comentários, né, a questão antes, né, ali da própria questão como um todo, sem a marcação da resposta correta. Então a gente vai ficar indo e voltando aqui para frente, não para trás. Então é incorreto porque o Brasil ratificou sim o protocolo de São Salvador. Gente, alternativa B.
Tanto o direito às férias remuneradas quanto o direito à remuneração nos feriados nacionais estão presentes no Protocolo de São Salvador. Considerando que o Brasil é signatário desse protocolo, caso o projeto de lei venha a ser convertido em lei pelo Congresso Nacional, é possível submetê-lo ao controle de convencionalidade, com base no Protocolo de São Salvador. Sim, exatamente isso. Eu quero que vocês se concentrem justamente que o Protocolo de São Salvador, ele traz para nós os direitos de segunda dimensão que não apareceram no Pacto de São José. E lá a gente vai ter os direitos econômicos, sociais e culturais. Querem saber uma outra curiosidade? No Pacto de São José, a gente não tem expresso ali a garantia do direito à saúde, mas no Protocolo de São Salvador a gente vai ter. Por isso aqui a gente vai ter, então, como alternativa correta, a alternativa B de bola. Mas olhem só a alternativa C. A despeito de as férias remuneradas e a remuneração nos feriados nacionais estarem previstos no Protocolo de São Salvador, não é possível fazer o controle de convencionalidade, caso o projeto de lei seja aprovado, porque se trata apenas, olha aquela palavra apenas de novo, de um protocolo, como tal não possui força de convenção. Gente, lembrem-se, protocolo, convenção, pacto, tratado, são todos de natureza vinculativa. São exemplos de hard law, tá? Então, sim, é necessário que haja ratificação e não adesão, é ratificação. Então, a alternativa C, incorreta. Olhem só a alternativa E. Se o projeto de lei for aprovado, não será possível submetê-lo a um controle de convencionalidade com base no Protocolo de São Salvador, porque os direitos em questão não estão previstos no referido protocolo, que sequer trata de condições justas, equitativas e satisfatórias do trabalho. Pessoal, veja, está incorreto porque o protocolo ele vai sim trazer as condições justas de trabalho. Afinal de contas, ele fala sobre direitos econômicos, sociais e culturais. E aqui a gente vai ver as férias remuneradas e o pagamento do feriado nacional, se caso o trabalhador, ele, obviamente tenha trabalhado. Isso está previsto lá no artigo 7º do Protocolo de São Salvador. Dessa maneira, a alternativa que nós buscávamos como correto é a alternativa B de bola. Dessa forma, pessoal, a gente ainda tem, uma outra questão. Olha só que interessante essa. Há bastante tempo você tem atuado tanto administrativamente como judicialmente para conseguir um tratamento de saúde especializado para o seu cliente. Diante da morosidade injustificada enfrentada, seja na administração pública, seja no processo judicial, você está avaliando a possibilidade de ingressar com petição individual de seu cliente na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Até aqui, gente, é possível porque na comissão existe a possibilidade do peticionamento individual, tá? Então a gente tem essa conexão aqui. Assinale a opção que melhor expressa suas possibilidades, tendo em vista o Pacto de São José da Costa Rica e o Protocolo de São Salvador. Gente, atenção aqui, olha só o que a alternativa A vai trazer para nós. A. Você não pode entrar com petição individual do seu cliente na comissão até que sejam esgotados todos os recursos de jurisdição interna no país. Pessoal, aqui é interessante que você perceba o seguinte: o esgotamento dos recursos internos é a regra geral. Eu falei sobre isso agora há pouco. E aqui eu quero que a gente aprofunde um pouco mais esse instituto. A regra geral é justamente fazer o quê? Esgotar os recursos internos no meu país e, caso não haja uma solução, aí sim eu denuncio na comissão. Porém, existe exceção. Qual é a exceção? A convenção vai admitir justamente que se tiver demora injustificada, eu posso, então, peticionar onde? Lá na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Dessa forma, a gente vai perceber que a alternativa A é uma alternativa que está errada. E olha, não caiam nessa pegadinha da banca, tá? Não caiam. Lembrem-se, a regra geral, a banca já entendeu que você sabe. Pelo menos é isso que você tem que demonstrar para ela. Ela vai te perguntar a exceção. E aí você tem que estar muito afiado, porque é a exceção que vai cair. É esse tipo de peculiaridade que a banca se reserva. Bom, vamos lá. Alternativa B. Você pode entrar com a petição individual do seu cliente na comissão, desde que demonstre que está havendo uma demora injustificada na prestação dos recursos da jurisdição interna.
Gente, essa alternativa está incorreta porque, olha só, a demora injustificada ela vai dispensar o esgotamento dos recursos internos. Mas, ó, isso não vai tornar o direito à saúde justiciável por petição individual perante a comissão. Dessa maneira, a alternativa está o quê? Incorreta. A alternativa B, pessoal, ou melhor, C. Você pode entrar com a petição individual do seu cliente na comissão, desde que atendidos os requisitos de admissibilidade previstos na Convenção Americana de Direitos Humanos. Pois, embora o direito à saúde não seja previsto na própria convenção, o Protocolo de São Salvador torna possível o uso, deste meio de proteção, mesmo no caso do direito à saúde. Pessoal, veja, o Protocolo de São Salvador, ele não autoriza, de maneira geral, o peticionamento individual, levar para o conhecimento da comissão aí a violação dos direitos sociais. Ele apenas vai trazer direitos específicos que admitem esse mecanismo, tá? Mas aí, veja, não é o caso que vai se empregar em relação ao direito à saúde. Então, a alternativa C, incorreta. Agora, pessoal, olhem só a alternativa D. Você, para encaminhar uma petição individual para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, deve respeitar os requisitos de admissibilidade e que o direito violado esteja previsto na própria convenção ou, alternativamente, que seja um meio de proteção autorizado pelo Protocolo de São Salvador, o que não é o caso do direito à saúde. Gente, essa é a nossa alternativa correta. Por quê? Porque para que haja o envio da petição individual lá na comissão, é obrigatório você cumprir os requisitos da admissibilidade. E veja, quando nós falamos do direito violado, ele precisa estar previsto na convenção, tá, de forma expressa, e ele precisa também ser justiciável, tá? Eu quero que você entenda que o direito à saúde, ele é protegido pelo protocolo. Mas qual é o ponto principal? O ponto principal está nesse não. Ele não é passível de peticionamento individual, e é isso que vai ser a fundamentação, que a gente tem para considerar, então, essa alternativa como correta. O ponto necessário aqui é você entender que a razão é pelo qual não se pode aqui fundamentar essa demanda de forma o quê? Isolada. Por quê? Porque esse direito ele é protegido, mas ele não é passível do peticionamento propriamente dito. Perfeito? Então, a alternativa que nós buscávamos aqui como correta é a alternativa D, de dado. Perfeito? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, não deixem de nos mandar mensagem. Um grande abraço para você e bons estudos.